A obesidade não deveria ser glamourizada, Uhum. mas sim combatida. Né? Uhum. O que você tem pra falar sobre isso? Cara, essa frase ela foi um pouco meio mal interpretada, mas eu sustentei a frase. Eu vi que Uhum. algumas pessoas se machucaram. O papel de professor é provocar, né? Então, assim, se a pessoa se machucou, mas ela pensou, tá ótimo. Eu vou pra dois extremos agora. Cara, se tem um cara que faz de tudo pra ter um shape legal e não tem, sou eu. Entendeu? Eu malho todo dia desde os 12 anos de idade, cara. Eu como bem, eu não fumo, eu bebo quase nada. Quase nada. Eu agora eu não tô bebendo nada, tem 2 anos. E ainda assim o shape não vem. Uhum. Por quê? E a gente ainda tira o crossfit, né? E ainda tem o crossfit e tal. Porque o que a gente tá achando que é um shape legal é um shape quase inatingível. Exato. Entendeu? A pessoa toda cortada, com 8% de gordura corporal, muito forte e tudo. Você teria que alinhar dieta e treino de uma forma que os seres humanos normais não fazem, ou utilizar umas coisas injetáveis em gel aí pra te ajudar. Isso cria uma pressão na sociedade fodida. Na outra ponta, você tem uma doença estabelecida com CID, com Código Internacional de Doença, que chama obesidade. E aí, cara, tem doença mental aqui no meio. Saúde mental indo pro saco, porque alguém tá tentando chegar aqui no shape do Chris Hemsworth e não vai chegar nunca. E tem pessoas aqui que estão obesas sofrendo aqui. O que eu chamei de glamourizar a obesidade é que algumas pessoas estão falando, e eu acho que eles estão corretos, de aceitar corpos normais. Um IMC de 40 não é normal pra mim. Uhum. Entendeu? É isso que eu falei. Então, você tem que se aceitar enquanto ser humano do jeito que você é. Eu acho que você tem que combater um IMC de 40. Um IMC de 35 pra cima, você tem que começar a combater. A não ser que você seja um jogador de rugby, que você é muito forte, você tem um IMC de 35, você é muito forte. Então, assim, então eu entendi algumas campanhas disso, mas de repente tinham pessoas com muita obesidade e falando assim, eu aceito meu corpo do jeito que ele é. Isso é ótimo. Só que ele vai morrer mais cedo por isso. Você tá certíssimo no seu posicionamento. Eu acho que as pessoas confundem você combater a obesidade com você combater o obeso. Você não Exato. quer combater o obeso, você quer combater o problema. Não. E outra coisa é estética e outra coisa é saúde. Então, Perfeito. tem um texto muito legal que eu li, vocês devem saber melhor do que eu, cara. 5% de perda de peso corporal. Se fosse de gordura, então é melhor ainda. Você já tem modificações cardiovasculares maravilhosas. Sim. Então, Sim. assim, eu tenho amigos meus que falam, cara, por que ao invés de se preocupar em perder 20% do seu peso, ou 20 quilos, ou 30 quilos, tenta perder 5%. E na hora que você chegar lá, você cria outra meta. Que é um princípio Sim. básico de meta, né? Agora, obesidade tem que ser combatida. E eu tô chutando o balde. Eu li o Global Burden of the Disease algumas semanas atrás sobre obesidade, eu caí da cadeira, porque eu não achei que era aquilo. O carga global de doenças. Obesidade é imensa. No Brasil, a cada 2 pessoas, uma estão acima de peso. E vai piorar. A tendência já é assim. Nós já perdemos para 2050. Então eu já chutei o balde. A gente está fazendo podcast sobre cirurgia bariátrica, sobre medicamento. Eu acho que estilo de vida é muito legal. Vão ter pessoas que não vão conseguir. Não vão conseguir. Então, assim, tem ferramenta? Vai lá e faz. Entendeu? Não, se perder peso fosse fácil, cara, todo mundo tava magrinho aí na praça. Entendeu? Eu acho que, assim, a obesidade, ela tá cada vez mais para passar o cigarro como a maior causa de morte evitável do mundo. Isso que você falou da obesidade crescendo Sem no mundo dúvida. inteiro. Então, é uma coisa realmente muito preocupante. Eu concordo 100% que as intervenções, elas têm que ser usadas. Eu acho que a questão do estilo de vida, ela deveria ser a prioridade especialmente para crianças, cara, para evitar uma profilaxia da obesidade. Porque depois que a obesidade se instaurou mesmo na pessoa, são poucas, né? Vai ser uma porcentagem menor do que 50%, com certeza, que vão conseguir só com estilo de vida. Mas, assim, concordo 100%. E, cara, a gente querer combater a obesidade, obviamente, não significa que a gente queira estigmatizar a pessoa que tem obesidade. Não é gordofobia. Assim como tem várias doenças que carregam o estigma. E a gente não quer que elas carreguem. Então, por exemplo, historicamente, as pessoas com epilepsia sempre tiveram um estigma imenso. Verdade. Né? Uma coisa... O próprio câncer sempre teve. Muita gente esconde que tem câncer. HIV. Né? HIV. Então, assim, nenhuma dessas pessoas deveria ter estigma por causa da sua própria doença. Se eu não me engano, houve até uma mudança de nomenclatura, né? Você não pode falar que a pessoa ele é obeso, né? O paciente com obesidade. Eu entendo tudo. E, cara, isso... Eu acho que nós temos um grande desafio pela frente. Igual eu brinco eu brinco lá do CrossFit, né? O meio, a bolha que eu vivo, cara, ela não é verdadeira. É uma galera que bebe pouco, que não fuma, que malha e que come umas besteiras aqui e ali, cara. Aí na hora que você olha pro corpo delas, até a pessoa que não tá gostando, o shape dela é completamente normal.
Sim. completamente normal, dentro de um padrão saudável e tudo. Eu tenho muito medo dessas coisas dos extremos aqui de estética, que tá muito complicado. A gente conversou aqui fora, né, antes de gravar sobre isso. E o outro lado é falar assim, não, tá tudo bem. IMC de 40 mata mais do que cigarro e mata mais do que câncer, entendeu? E tá associado com isso, com tudo, com Sim. doença cardiovascular. Inclusive com doenças mentais, né? Tem uma relação bidirecional também. E nós não temos. Por favor, se tiver alguém no podcast que me mostrar, eu quero aprender. Eu não conheço nenhuma política pública de saúde para redução de obesidade no Brasil. Eu não conheço, pode ser que exista. Eu desconheço. Eu sei que, por exemplo, você pode fazer a cirurgia bariátrica no SUS, mas isso por si só não é uma política de saúde coletiva de dar visibilidade das coisas. Olha, existem outras opções, sabe? É tudo. Nós não temos, cara. Não, é muito complicado. A gente tem algumas sugestões, foi o Eduardo Paz, né, o prefeito do Isso. Rio, que sugeriu colocar o Ozempic ou outros análogos de GLP-1 no SUS, que eu acho até que seria interessante, tá? Apesar de eu achar que não vai ser a resposta, Também a acho única que não. resposta, mas é interessante, é a melhor remédio que a gente já teve para combate do sobrepeso e obesidade. Mas, assim, eu realmente acredito que a solução está no estilo de vida vindo desde a infância. A gente precisa, na verdade, quebrar o início dessa corrente causal. O início tá na infância. A gente não pode deixar que as crianças, os adolescentes fiquem obesos, porque depois é muito mais complicado. Sabe o que me deixa louco, cara, em política de saúde pública? É que, às vezes, aí eu falando mal do Estado, às vezes o Estado acha que a gente é burro. Educar as pessoas, cara. Minha mãe, 80 anos de idade, diabética, tem um pouquinho de sobrepeso. Minha mãe fala assim, cara, mas eu não como doce. Ela é diabética. Uhum. Eu falo, mãe, mas você tá comendo pão. Ela falou, mas pão não é doce. Entendeu? Ela não entende esse conceito de carboidrato também, sabe? Essas coisas assim, que ela podia segurar um pouco de farináceo, essas coisas todas. Aí alguém tem que ensinar pra ela. Eu Sim. ensinei, minha mãe falou, não, agora eu entendi, cara. Ela demorou 70 anos pra alguém explicar isso pra ela, cara. Uhum. Isso podia estar na TV, cara. Explicar pra ela. Não é doce, o sabor doce, né, cara? Então, assim, álcool. Álcool é açúcar puro, cara. Entendeu? Em teoria, que ele vai converter em outras coisas que pode piorar. Então, assim, informações das mais simples. Falei assim, não, a população não precisa saber disso. Eu falei, eu acho que precisa, cara. Sim, Decisão com certeza. informada é isso. Não, eu acho que o ponto que você usou, glamourizada, foi muito bem colocado, porque é exatamente isso. A gente precisa reconhecer que é um problema de saúde, E que combater. está claramente associado a diversos desfechos negativos Ortopedia. a curto e a longo prazo, Eu exatamente. acho que em todas as especialidades médicas A você gente vai achar sabe algum que desfecho. diminuir peso está totalmente relacionado com vários benefícios cardiovasculares, entre outros. E o que a gente precisa é entender que a pessoa tem uma condição, que ela não precisa ser estigmatizada por isso, ela não precisa ser julgada por isso, mas a gente precisa tratar. Como profissional de saúde, a gente precisa entender. Não, e se ela não quiser tratar como indivíduo, ela tem todo o direito. Claro. A Mas pessoa tem que pode entender escolher todos- fumar. Exatamente. Claro. Tudo bem, mas claro. isso não vai fazer a sociedade parar de considerar o cigarro um problema. Ou muitas Verdade. vezes não defender que aquilo é o normal ou é o ideal. Né? Muito bem. Concordo. Você é um cara dentro da parte da fisioterapia, né? Muitas vezes a parte de exercício físico está relacionado também ao fisioterapeuta. Lógico que a gente tem o profissional de atividade física que é quem muitas vezes prescreve e acaba acompanhando esses indivíduos. E a gente já falou muitas vezes aqui sobre os benefícios do exercício físico em relação à longevidade, entre outros parâmetros. Uhum. O que a ciência hoje pode trazer em relação ao exercício físico? Existe algum tipo de exercício melhor, por exemplo, para a longevidade? Ou é muito mais direcionado a cada especificidade? Existe um pouco de tudo. Aí eu vou um pouquinho para o lugar do Eduardo aqui. Existem vários coortes mostrando, associando a prática de atividade física ou mesmo de prescrição de exercício físico e longevidade. Existem alguns ensaios clínicos que se contrapõem um pouco a isso. Nós não temos... Aí, por exemplo, eu jogo tênis desde pequeno. Eu falo muito de crossfit, né? Mas eu jogo tênis desde os 12 anos. Então, por exemplo, existem uns tenistas que falam o seguinte... Esportes de raquete é o esporte que mais aumenta a longevidade do mundo. Estatisticamente está totalmente errado. Ele é o número 1, mas os intervalos de confiança todo mundo se sobrepõe. Então, na verdade, não há nenhuma diferença. A conclusão correta é que não há grandes diferenças entre qual exercício você faça. E aí tem um ponto muito bom disso que chama aderência. Né? Fazer aquilo que você gosta. Né? Fazer aquilo que vocês gostam. Então, assim, a gente está vivendo um hype de musculação que eu nunca... Isso sempre me irritou um pouquinho. E provavelmente porque eu não gosto de musculação. Uhum. E, pasme, eu sou um fisioterapeuta que não gosta do ambiente de academia. Então, por que eu levo pro CrossFit? Porque lá é uma galera, é no chão mesmo, é vacaiado e tal, não tem espelho.
não tem espelho, entendeu? Você faz o seu, você ajusta e tal, mas musculação é legal. Qualquer atividade física é melhor do que nenhuma e não existe uma modalidade boa. Agora, a combinação perfeita seria que você trabalhasse um pouco de força muscular, não é hipertrofia muscular, não é ter músculo grande, não é ser Paulo Musi, nada disso, tá? É ter força muscular para você se locomover bem e ter um VO2 legal. E aí a atividade aeróbica ajuda. Então a pílula mágica é uma combinação dessas duas coisas, de trabalhos de força e exercícios aeróbicos. O exercício aeróbico, cara, pode ser qualquer coisa. Pode ser correr, nadar, pedalar, caminhada em uma intensidade maior. Na hora que você já estiver bem, se der para correr, melhor ainda, porque a intensidade vai fazer seu VO2 subir e tudo. Mas se você for jogar tênis, se você joga futebol, isso também vai contribuir para o seu VO2. É claro que eu estou tentando aqui ser menos perfeccionista possível. Eu estou nem sendo um cara de saúde coletiva, em vez de ser um treinador, porque eu não sou. E alguma coisa de força. Então, a musculação, sim, pode ajudar pra caramba, mas pode ser que você odeie musculação. Então, vou dar um exemplo da minha área que muitos fisioterapeutas fazem. Pilates é uma coisa que trabalha ganhos de força sem grandes hipertrofias e que pode ajudar muito bem. Minha mãe faz Pilates 3 vezes por semana. Eu acho tão bonitinho quando ela vai pra lá, entendeu? E ela volta moída. Então, claramente, ela tá mais forte. Como diz o outro, ela consegue fazer um agachamento, ela consegue se limpar no vaso, ela consegue sentar sem dificuldade, ela cai menos e assim por diante. E eu falo com a minha mãe, nos outros dias faz uma boa caminhada. Mas uma caminhada transpirando mesmo, forte. Eu não vou pedir minha mãe para correr mais. Entendeu? Então, assim, essas duas combinações. Existe uma relação de VO2 com longevidade. Então, assim, é bom você trabalhar VO2. E esses esportes híbridos estão começando a ficar... Eles pegaram e eles nunca abandonam. Então, o CrossFit ficou muito famoso. Agora tem o Hyrox, que é uma coisa que parece um CrossFit. Os crossfiteiros vão ficar bravos com eu falar isso. Mas é um trabalho combinado de atividade aeróbica e trabalho de força. Entendeu? E deve ter outras coisas por aí. Então... Eu acho que é bem interessante essa fala do Léo, que se encaixa muito no que a gente diz, né? Essa questão da eficácia e efetividade. Porque... digamos que a musculação tenha uma eficácia inerente à musculação, talvez um pouco maior do que o Pilates. Só que o que importa não é se ela é um pouco melhor em termos ideais. O que importa é o que você tem mais capacidade de fazer. Eu vou ser mais radical. Pole dancing, dança, eu tô indo para esse caminho. Se você participa de um grupo de dança de quadrilha, de festa junina, existem esses grupos de dança que saem o ano inteiro, você tá legal, cara. Então... cara, muito melhor do que você tentar entender qual é a atividade física perfeita, qual é o tipo de exercício perfeito, é você entender qual que você consegue fazer. E que você gosta. Qual que você gosta de fazer, qual que você se sente bem, qual que você vai fazer no longo prazo, que é muito parecido com a questão dietética, né? Sim. Porque a gente já viu, tem estudos que mostram que tem a dieta mediterrânea funciona? Funciona. A dieta low carb funciona? Funciona. A dieta low fat funciona? Funciona. Todas elas emagrecem, todas elas melhoram o controle glicêmico. Todas melhoram o controle do colesterol, exceto se você consumir muita gordura saturada, mas normalmente vão melhorar também o controle do colesterol. Todas vão diminuir a circunferência abdominal, todas funcionam. Então qual que você escolhe? Cara, que você tem o melhor, maior facilidade, porque senão... Então, Edu, assim, você me permite, cara, feliz da pessoa que identificou uma atividade física que ela gosta. Exato. Isso aconteceu recentemente comigo com tênis. Você falou do tênis, então, foi exatamente então, assim, isso. porque eu tento com meus... Eu tenho um filho de 5 e uma menina de 11. A minha filha agora, ela faz ginástica artística e ela tá levando muito a sério. Ela compete e tudo e tal. Isso aconteceu comigo no tênis muito jovem. E foi muito bom, porque eu era o contrário. Eu gostava de fazer qualquer coisa, mas eu não fazia nada bem. E no tênis eu gostava e eu comecei a jogar bem. Aí, bicho, você não faz esforço pra ir. É isso. O crossfit que eu faço, cara, é o seguinte. Eu tô quase que abandonando o tênis fazer crossfit por causa de rotina. Então, eu deixo meus filhos na escola, vou lá, faço e vou embora. Eu não sou bom, não é o que eu mais gosto. Eu gosto da galera, gosto de estar lá, eu sou o tiozão, não tem problema e tal. Mas ainda é bom. Eu termino o dia, eu falo, pô, que legal que eu fui. Hoje eu vou tentar ir. Eu falei que eu não vou, mas eu vou tentar ir. Eu vou chegar lá em Atibaia, eu vou tentar ir, pegar um horário lá pra mim. Mas se não der, eu gosto de correr também. Entendeu? Aí eu calço um par de tênis, no condomínio eu resolvo minha vida em 40 minutos. O tênis eu teria que ter um amigo, ter quadra e tal. Uma logística, né? Não pode chover. Então, assim, tem esportes mais difíceis, né, cara? É muito bom. Meu filho, o Pedro, ele fazia balé, cara. Ele falou que quer fazer balé.
com os meninos fazendo balé. Aí ele entrou no balé da escola, cara. Aí Legal. ele fez. Aí eu achei mó barato. Aí, cara, eu falei, cara, o Pedro tá gostando e tal. Aí ano passado ele falou assim: pá, não aguento mais fazer balé. Eu quero fazer futebol. Aí tem um escola de futebol na porta da escola. Eu falei, vai. Aí agora, camisa do Paris Saint-Germain, bola e tal. Hoje, antes de vir pra cá, eu tive que arrumar um uniforme pra ele, porque ele vai direto e tal. Aí ele vai experimentar, bicho, até ele pegar um negócio que ele gosta. Concordo. Acho que essa é a importância de você levar a criança para várias atividades para ela entender qual que ela Você gosta, né? expõe no que você quiser. Eu quero fazer judô, quero fazer jiu-jitsu, porque agora Não, e jiu-jitsu. existe uma infinidade de opções de esporte, né? Sim. Não para, não acaba. Não, e o benefício da atividade física tá longe só. Cara, tem benefícios psicológicos, né? De comunidade. Entendeu? Tem caras que são mais solitários. O tenista é um esporte mais solitário, mas o crossfit é altamente comunitário. Sim. Quem não entendeu o que é uma comunidade crossfit, não entendeu porque que ela nunca acaba. Entendeu? Quando você tá acabando, o cara dá 3 gritos lá, você termina de fazer, é legal, cara. O cara pega na mão, então cada um faz a sua carga e tal. Então, assim, é uma comunidade saudável. E a galera da corrida, que acorda de madrugada, vai correr, pô, isso é muito legal, cara. Sim. Eu já participei dessas gangues aí tudo, entendeu? E o que eu percebi, nada vai fugir do que a Organização Mundial de Saúde fala. 150 minutos de atividade física. E ela é um pouco mais severa nisso. Ela fala, dá uma misturadinha entre aeróbico e força. Mas eu já fui da turma da corrida. Cara, o cara da corrida não quer nem ver uma máquina de força na frente. Ah, mas isso previne lesão. Até no dia que ele machucar. Cara, se você só quer correr na sua vida, vai correr, bicho. Não inventa moda, não. Porque os caras inventam moda que tira a aderência do esporte. Sim, talvez já vi você falando algumas vezes sobre ter a necessidade de fazer uma consulta médica antes de começar uma atividade física. Eu sou Uma radical atividade de contra. física de baixa intensidade, né? A gente tá falando aqui da pessoa que nunca fez atividade na vida e ela quer correr uma maratona. Logicamente, essa pessoa tem uma chance gigantesca de ter alguma complicação, uma lesão, Ela algum nem evento chega lá, cardiovascular. cara. Ela nem vai conseguir. Isso é uma tentativa de quase de reserva de mercado. Eu Exato. acho É total. a mesma coisa de que você melhorar a sua dieta. Você não precisa ir para um profissional para melhorar a sua dieta. Não. Claro que se você for fazer uma dieta completamente diferente, talvez uma nutricionista vá fazer, vai te ajudar muito, óbvio. Mas, porra, eu quero cortar doce da minha vida. Cara, você não precisa ir para um profissional para Quando isso. a gente quer falar de otimização, talvez performance, não, eu quero ser um atleta aqui que, vai acima do que normalmente a população média vai fazer. Talvez seja interessante. Eu quero ser profissional O nisso. sou um normal. cardiopata. Exato. Sabe, o cara, amanhã, alguém viu esse podcast aqui, amanhã ele vai pegar o tênis que ele tiver no armário dele e ele vai sair pra caminhar, cara. Ele não vai conseguir correr muito tempo. Ele não corre 2 minutos. Esse é o fato. Um cara descondicionado, ele não corre 2 minutos. Não corre. Então você não precisa preocupar. Ele não vai morrer. Ele vai morrer de cansaço. Ah, eu tô morto e tal. Talvez vai doer. Talvez ele pode se machucar. Uma consulta médica vai prevenir lesão do cara. Entendeu? Aí o cara vai lá. E ainda tem uns médicos cinesiofóbicos aí, ou professor de educação física, ou fisioterapeuta, fala assim: não, vai pra fazer hidroginástica. Eu falei, putz, grila, meu. Deixa o cara jogar tênis. Ah, mas o cotovelo, aí não sei não. Compra. O cara vai gastar R$3.000 numa raquete, ele não sabe nem manusear aquele trem. Exato. Esses raquetes para iniciantes que perdoam mais. Entendeu? Então, assim, o esporte vai ficando caro de acordo com o que você vai ficando bom nele. Corrida, bicho. Vai correr bem pra você ver com tênis de placa hoje. Sim. Eu fui quando eu corria, não existia esse negócio. Mas assim, aí você vai começar a comprar um relógio legal, você vai começar a botar roupa legal. O CrossFit é assim, cara. A bicicleta, tem pessoal que gasta uma grana com Sim. bicicleta. Cara, corda de CrossFit, a speed rope, que é a corda rápida, ninguém sabe disso. Tem cordas caríssimas de pular, porque ela tem um rolamento muito rápido, você fazer o tal do double under, de rodar 2 vezes. Ninguém compra essa corda no início. Você pega a corda que tá lá no box toda fodida e vai. Exato. Aí você vai ficando melhor. Você vai comprar uma joelheira, pra na hora de se subir na corda ela não te machucar. O tênis. Ninguém manda isso, cara. Isso é uma loucura que inventar na cabeça da gente. Passe uma consulta médica. Cara, o evento catastrófico em esporte, ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Agora, o cara tem que ter um mínimo de senso também, né? Vou correr. Não vai correr. Ele vai correr um tiquinho, vai andar, vai correr um tiquinho, vai andar. Pega no YouTube e tal. Aí, nesse meio tempo, agenda uma consulta. Eu não sou contra ir ao médico, não. Eu acho que quando alguém fala assim, antes de fazer qualquer atividade física, procure um médico, isso é anti-evidência. Sim. Isso não é verdadeiro. É anti-saúde coletiva. Concordo. Eu quero melhorar no meu padrão alimentar. Igual você falou, procura um nutricionista. A frase faz sentido. Mas você pode começar... Todo mundo sabe. Sim. Para de tomar cerveja, para de comer doce, para de comer fritura, come fruta, come legume, come arroz, feijão, água e tal, cara. Aí, mas ainda não deu o que eu quero. Aí você procura, você ajusta. Claro. Ou eu quero ter uma dieta organizada, vai lá no nutricionista. Amigos, suplemento.
O cara começa a fazer atividade física, o cara quer saber de whey, creatina, beta-alanina, o caralho a quatro, fala, cara, vocês estão tudo doido, cara. Vocês não controlam nem o que você come. Você quer mexer com suplemento agora.